Bom, gente, então, dando continuidade, a gente vai ver hoje o trabalho da arquiteta iraquiana Zaha Hadid, tá? Estou compartilhando aqui já com vocês as imagens da Zaha Hadid, que foi, né, uma das grandes arquitetas do século, né, 20 para 21. Uma das maiores arquitetas da contemporaneidade, certo? Infelizmente, a Zaha Hadid nos deixou precocemente, aos 65 anos de idade, tá? Quando faleceu em Miami. A Zaha Hadid, ela nasceu em Bagdá, no Iraque. Então, eu acho que isso também, assim, é outro ponto, né, para a gente refletir. Uma mulher de origem iraquiana, de uma sociedade altamente preconceituosa, como são alguns países, né, muçulmanos, onde a mulher tem que usar burca, onde não pode se posicionar de diversas formas. E hoje que a gente vê, né, na contemporaneidade agora, em 2021, a ocupação do Talibã, né, no Afeganistão, onde existe toda uma discussão do papel da mulher nesses países. Né? E a Zaha Hadid, ela nasceu aí em Bagdá, né, capital do Iraque, antiga Mesopotâmia, é interessante isso, mas ela vai para Londres, estudar em Londres, tá certo? Nos anos 70, em 1972, e durante sua estadia em Londres, tá? Ela acaba se consolidando ali na Inglaterra, tá? E começa a praticar, a desenvolver, né, o trabalho de projetos, criando o seu escritório Zaha Hadid Arquitetos, né? Architects, certo? E sendo reconhecida tanto pelo seu trabalho prático quanto teórico, porque ela também era professora, como também eu digo por quê? Porque a gente tem visto muito dos arquitetos que a gente tem revisitado, né? A maior parte são arquitetos, né? Como o Bernard Smith, que a gente estudou na aula passada, como os pós-modernos, Aldo Rossi, Charles Moore, todos, né, faziam parte da academia. E a Zaha Hadid também era professora, tá? Ela ensinou também na Architectural Association, onde trabalhava, né, o arquiteto Ruin Koolhaas, certo? Que é o holandês, que também faz parte dessa linha contemporânea, tanto de discussão teórica quanto prática dessa arquitetura contemporânea, e eles trabalham ali juntos, né, no OMA, né, no OMA, tá, que é um escritório, um grande escritório com sucursais, parcerias no mundo todo, né, desenvolvendo projetos, como a gente vai ver, em todos os continentes, assim. E assim, a gente, arquiteta, nós mulheres, tá? Eu acho que a gente tem figuras assim emblemáticas, sabe, na história da arquitetura. E o trabalho da Zaha Hadid eu acho que deve ser assim um fato que orgulhe muito a todas nós mulheres, porque a gente sabe o quanto é difícil ainda, né, a gente ocupar um lugar profissional, seja na academia, seja no mercado, seja onde for, né? Porque os preconceitos, as discriminações, infelizmente, ainda existem, né? E a Zaha Hadid, ela conseguiu, apesar da sua origem muçulmana, tá? Quebrar esses preconceitos e ocupar um lugar, assim, no pódio, né, internacional,
de uma arquiteta mulher. Então, eu acho isso, assim, louvável, sabe? E motivo de orgulho, que eu acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho dela e divulgar bastante, e que sirva de exemplo, né, para todas nós mulheres que estamos aí estudando, ocupando um lugar no mercado a duras penas, certo? E, assim, o interessante é que nessa sua luta pelo espaço feminino na arquitetura, ela ganhou, ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker em 2004, certo? Então, assim, após ela, tá, outras arquitetas também ganharam o prêmio, como no ano passado, como uns 3, 4 anos atrás, com um trio de arquitetos catalães, e entre elas está uma mulher, também o Zanaá, que também tem uma oriental, né, fazendo dupla com um colega que também ganhou o Pritzker. Agora, tudo veio depois da trajetória da Zaha Hadid, certo? Então, isso é muito também simbólico, muito significativo, tá? Agora, sim, foi um susto para todo mundo, né? Porque em 2016, 5 anos atrás, eu me lembro quando a gente recebeu a notícia da morte precoce da Zaha Hadid, certo? Com 65 anos de idade. Ela tinha um problema pulmonar, certo? Respiratório, fazia tratamento para esse CA, mas infelizmente teve uma metástase, né? E acabou falecendo, deixando assim uma obra incrível, né? E muitos projetos estavam já sendo encaminhados, negociados, né? Para dar continuidade. Como ela não trabalhava só, ela trabalhava com uma grande equipe, né? E como eu disse, esses grandes escritórios, eles têm sucursais, têm parcerias, em cada lugar que eles chegam, né? Eles fazem essas pontes, tá? O escritório, o nome do escritório, né? Ele continua, tá certo? E os projetos têm, de certa forma, continuidade, né, pelos seus discípulos, pelos seus parceiros. Ela era muito ousada, tá certo? E além do prêmio do Pritzker, ela também recebeu a medalha de ouro do Royal Institute britânico, tá, de arquitetos. Então, assim, realmente um trabalho fenomenal, tá? E, assim, olhando a produção da Zaha Hadid durante esses anos, tá? Eu separei alguns projetos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas lembrando que a produção dela é enorme, tá certo? Eu diria inesgotável, tá? E cada vez que a gente estuda mais a Zaha, mais descobre, né, obras dela espalhada por aí, tá certo? Então, assim, eu reforço, sempre esclarecendo que o que a gente vê aqui é uma introdução a esses personagens, a esses arquitetos, arquitetas, a esses pensamentos. Tudo isso deve ser, sim, complementado com leituras constantes, atualizações, né, para vocês sentirem a amplitude do trabalho da Zaha Hadid, tá? Então, entre as obras mais famosas, digamos assim, da Zaha, estão incluídas o Vitra Fire Station, que é uma estação de bombeiros que a gente vai ver em Halle, na Alemanha. Tem também um centro Rosenthal de arte contemporânea, em Ohio, de 98. Um terminal em Estrasburgo, né, um grande terminal com estacionamento, tá? E aerorodoviário e metroviário, porque é um grande complexo, né, na França, e também obras na Áustria, mas, tá, as que eu vou focar aqui, apesar dessas serem
importantes, e assim, só vocês vendo agora um pequeno cenário dessa produção, algumas imagens que estão no site do escritório da Zarra, certo? Como eu disse, que mesmo falecido, o escritório continua, né? A marca continua desenvolvendo esses projetos, porque são projetos grandes e que demandam tempo e que demandam um detalhamento, não são projetos rápidos, são projetos que demoram 8, 10 anos para serem detalhados, para serem executados, né? Então, um grande projeto, ele não estanca assim, tá? E mesmo com a morte da Zarra, se continuou, como eu falei. Quando a gente entra nesse site e que vê o panorama das obras, né, a gente fica impressionado, tá? E as formas sempre muito criativas, muito arrojadas, muito desconstrutivistas, né? Mas ao mesmo tempo que elas são desconstrutivistas, elas são brutalistas, elas são high-tech e elas também trabalham com arquitetura paramétrica, né? Porque senão não era possível se projetar o que a Zaha Hadid projetou, certo? Sem dúvida, o avanço tecnológico dos programas, dos softwares, né, da plataforma BIM, tá? Proporcionou, né, essa liberdade formal, plástica, construtiva dos projetos da Zaha Hadid. E aqui fica assim essa observação para a gente ter bem claro, porque seria praticamente impossível, nessa escala grandiosa, monumental, a gente ter uma produção desse tipo, se não fosse com essas ferramentas, né? Então, desses projetos, tá? A gente vai ver o Corpo de Bombeiros, né? O Centro de Bombeiros de Vitra, vai ver em Ohio, vai ver uma obra belíssima em Londres, que eu vou mostrar aqui para vocês, detalhar melhor, e também uma que fica no Mar Cáspio, tá certo? No Oriente Médio, tá? Esses vão ser os enfoques. Agora, deixa eu passar aqui, só fazendo uma retomada na linha do tempo, para vocês se recordarem, se lembrarem, a gente viu na primeira aula sobre deconstrutivismo, tá? Que teve uma exposição que foi muito importante no MoMA, de Nova York, organizada, né, por pessoas como Philip Johnson, um grande arquiteto norte-americano. E a Zaha Hadid, mesmo ali naquela exposição nos anos 80, tá? Em 1988, a Zaha Hadid estava com 10 anos de graduada, digamos, ainda jovem arquiteta, digamos assim, mas ela participou com o projeto, tá certo, que a gente viu rapidamente, que foi o projeto que não foi construído, tá? Um concurso que ela ganhou para o The Peak Leisure, certo? Que era um parque a ser construído na cidade de Hong Kong. Essa obra é muito importante dentro da linha do tempo da Zaha Hadid. Por quê? Porque ela começa, né, a mostrar assim, ao público em geral, e principalmente ao meio arquitetônico, porque nessa exposição estava Peter Eisman, estava Frank Gehry, né, estavam os grandes arquitetos norte-americanos, e a Zaha participa como mulher, né, dessa exposição e trazendo uma obra super revolucionária, através de esboços, maquetes, pinturas, porque ela era multifacetada, a Zaha. Ela era muito criativa, ela desenhava, ela pintava, ela criava. Ela era genial, a Zaha Hadid, certo? E nesse projeto The Peak, que é o pico, tá? Que desse concurso lá de Hong Kong, ela mostra, né, esse seu potencial. Então, a partir daí, tá, com essa obra que eu trouxe algumas imagens dela para vocês verem,
ela apresenta o projeto com pinturas, certo? E super futuristas, né? Assim, futuristas não em relação ao conceito de futurismo italiano, mas futurista do século XXI, assim, final do século XXI para o século XXII, digamos assim, porque ela era muito, né, digamos assim, o mundo da ficção, né? E eu acho que ela assume aquela postura que o Bernard Sumi fala, que a forma não segue a função, mas segue a ficção. E eu acho que Zaha Hadid, ela se enquadra muito aí, porque a sua arquitetura, quando a gente vê, parece extraplanetária, sabe? É uma coisa realmente assim, muito vanguarda. Inclusive para nós ainda hoje, tá certo? Então, suas formas, os materiais que ela pesquisa, tudo isso é muito inovador e muito instigante, como esse projeto de 1972, né, que ela apresentou na exposição do MoMA, 10 anos depois, aliás, foi em 1983, né, o projeto, e ela apresentou 5 anos depois, em 88, corrigindo aqui, tá certo? Bom, e aí, a gente viu também na aula passada, que eu mostrei uma casa belíssima que ela fez na Rússia, né? Com clarabóias, que eram janelas e tudo mais, a quinta fachada. E a Zaha Hadid, ela adota todo esse vocabulário deconstrutivista, né, da quinta fachada, da angulação, dos ângulos multifacetados de leitura desse patrimônio. E aí, esse projeto que eu acho assim muito bonito, que é o projeto da Estação do Corpo de Bombeiros de Vitra, tá certo? Na Alemanha, tá? É um projeto onde a gente vê um apuro formal, né? Um apuro volumétrico, plástico, uma sofisticação da forma, né? E uma inovação ímpar, né? Que caracterizou suas obras. Ela gostava, e a gente vai ver muito isso no seu repertório, de jogar, né, com elementos como esses pilares, fazendo como se fossem troncos de árvores, certo? Com ângulos pontiagudos, com formas triangulares, trapezoidais, porque, como a gente viu, o deconstrutivismo, ele estoura a forma, ele implode a forma, e, de certa maneira, influenciado pelo cubismo analítico e sintético pictórico e pelo construtivismo russo, só refrescando as influências. E o interessante é observar também a implantação das obras de Zaha Hadid. Essas obras não têm limite, elas dialogam com o espaço público, sem muros, sem barreiras, tá certo? E aí, a gente vendo, observando o processo projetual, que é interessante, né? Como é que ela criava seus projetos? Como é que eles se originavam? Desenhando. Ela desenhava muito bem, à mão, tá certo? Esses seus esboços, pintava e usava de ferramentas tecnológicas, programas, né? Porque ela tinha esses dois lados, né? Tanto o analógico quanto o digital, que ela dominava perfeitamente. Então, a gente vê, através desses esboços, né, desse processo projetual, a busca da arquiteta em relacionar nessa primeira imagem que eu estou aqui mostrando, essa que parece que está no quadro negro aqui, tá? Estudando os ângulos, né, pelos quais o edifício ia ser percebido, lido, desde a cidade. Então, vejam que tem ângulos de olhares, né, de esquinas, de várias partes, porque ela queria que esse edifício dialogasse com todo esse entorno. Não fosse uma fachada única, chapada, mas que provocasse a necessidade de descoberta, de conhecimento, tá? Então, nesses esboços, a gente vê essa preocupação
como nessa pintura também, tá certo? E, assim, um arrojo plástico, né? O estudo das cores, tudo de uma perfeição incrível, tá? E o resultado é um projeto belíssimo, como esse, tá? Com essas fachadas inclinadas, lembrando um pouco as asas de borboleta da modernidade, né? Com uma arquitetura, em termos de materialidade, brutalista, né? Porque o concreto fica aparente e os materiais são o que são. Então, é por isso que é legal assim a gente entender o que é cada conceito, porque os artistas, os arquitetos, eles não gostam de rótulos, não gostam de serem chamados apenas de um movimento, porque eles passeiam, eles circulam, né, por essas outras linguagens. Então, nessa obra, a gente vê de tudo um pouco. A gente vê do brutalismo também. E esse brutalismo ele vai estar presente nessa composição das fachadas, como vocês estão vendo, que é todo em concreto aparente. Né? E também a parte de mobiliário urbano, quando ela trabalha com esse desenho, né, desse banco, onde ele, no lugar de ser reto, ela dá uma pequena angulação, quebrando, né, essa rigidez, a rigidez. E aí, dando continuidade às imagens, a gente tem aqui 3 ângulos, né, desse edifício, como resultante dessa pesquisa prévia que ela fazia do cenário urbano, onde a gente vê, né, assim, esse arrojo e essa intensidade dessa obra, que é tão provocativa, né? Essa ponta dessa marquise que parece furar, né, o céu e assim aspirando para o alto, como uma lança, se lançando, né? Então eu acho que a Zaha, através dessa sua arquitetura, ela queria passar muitas mensagens também, sabe? Ela tinha uma preocupação em comunicar o que ela sentia, enquanto arquiteta, enquanto pesquisadora, professora. Nesses cantos, como é nesse aqui da imagem, ela quebra a parte da pele em concreto e introduz um fragmento, né, do vidro e recorta o piso como espelhando aquela solução volumétrica na superfície plana. Mas, ao mesmo tempo, que ela brinca e joga com esses recortes, com essas mensagens plásticas que ela tenta passar através das obras, a gente vê também um apuro com o detalhe construtivo na paginação do piso, no cuidado com as jardineiras, com os espelhos d'água, com a fixação dos vidros, né? E a adoção no interior de um interior sóbrio, limpo, silencioso, como esse interior aqui, né, dessa estação de Corpo de Bombeiros. Vejam que é tudo em concreto aparente, como se fosse um concreto queimado, né? E todo pré-moldado, todo pré-fabricado, com as placas, né, que a gente vê nitidamente, que segue também um critério construtivo, modulado. E isso nos vincula, né, a ver essa relação com a arquitetura high-tech, né, da alta tecnologia construtiva, tá? E no caso do concreto. E passando, vendo um pouco o interior dessa obra, é sensível, né? É muito peculiar o jogo de sombra e luz que a Zaha Hadid cria nesses espaços. Como a luz recorta, como ela entra no interior, né? E cria ângulos de um prazer visual incrível, fazendo com que o usuário, a pessoa que presencia esse espaço, mergulhe, né, nessa intimidade desse espaço tão bonito, tão limpo, e eu diria clássico, porque não é um espaço cansativo visualmente, né? É um espaço de equilíbrio, de harmonia. A gente sente isso olhando uma fotografia de um projeto da Zaha, né, no seu interior. Poucos materiais, né?
o concreto, o vidro, a de aço inoxidável. E como eu falei, é uma arquitetura que, ao mesmo tempo que ela é arrojada, ela às vezes é até agressiva, né, nas formas angulosas, agressiva pelos ângulos pontiagudos, né, mas ela paira na paisagem, né, como nessa imagem que a gente vê de uma das fachadas da estação de Vitra, na Alemanha, tá certo? Então, e onde predomina, né, o cheio sobre o vazio. E tudo assim de uma forma muito pontual. E aí, mais uma vez, a gente vê nesse estudo volumétrico, né, uma nítida influência da arquitetura, digamos, cubista, né, o volume puro. Cubista por quê? Não é que vai ser cubismo do Le Corbusier, não, porque o Le Corbusier foi cubista também na arquitetura, só que ele usava pilotis, planta modulada, janelas em fita. Não, aqui o cubismo que eu me refiro é o cubismo da forma abstrata, certo? Da filosofia da abstração formal, que é justamente isso que o deconstrutivismo prega, que é uma nova forma de abstrair, né? A abstração formal inédita, tá certo? E aí, continuando, após ver aquela estação in Vitra, na Alemanha, a gente vai ver agora esse projeto que foi o primeiro museu, olha como Zaha Hadid foi precursora, o primeiro museu no mundo projetado por uma mulher, por uma arquiteta. E aonde? Nos Estados Unidos, né? Em Ohio, certo? Então, quer dizer, Zaha foi a primeira mulher a ganhar o Pritzker, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio da Sociedade Real Inglesa, foi a primeira mulher a projetar um grande museu, e ainda mais num país que não era o dela, nos Estados Unidos, que politicamente são inimigos, né, entre América do Norte e Oriente Médio, alguns países, não todos, né, porque a Arábia Saudita é parceira dos Estados Unidos, mas, assim, e a gente tem que pensar, minha gente, fazendo uma retrospectiva na história. Vocês lembram do Saddam Hussein, não é? E ele era do Iraque. E vejam que a Zaha Hadid, ela viveu tudo isso sob a sombra do Saddam Hussein, dominando o discurso, né, da imprensa mundial, enquanto ela era uma arquiteta iraquiana. Mesmo que não morando no Iraque, né, porque ela não ia aguentar viver sob a ditadura do Saddam Hussein nunca, né? Mas vejam a dificuldade, o karma que ela não tinha e os preconceitos que ela não deve ter enfrentado, né? E, mais uma vez, friso, a mulher muçulmana no mundo ocidental nosso, né? Então, assim, são reflexões para a gente ver ainda mais o papel e a luta, né? E a grandiosidade do que foi, do que é, né, o trabalho da Zaha Hadid, nesse contexto sociológico, histórico, cultural mundial. E aí ela faz ela ganha esse concurso desse centro cultural em Ohio, tá certo? Que é um espaço museográfico com exposições permanentes, provisórias, bibliotecas, lojas, né? Todo um programa que o Museu Contemporâneo contempla, tá certo? Opa, eu, sem querer, voltei. Certo. Então, aqui. Então, nesse projeto, a gente vê uma nítida, né, influência, digamos assim, do De Stijl em relação a um jogo neoplástico de volumes em concreto dessas fachadas, porque a gente vê nitidamente que são módulos em concreto, né, criando esse ritmo de planos em concreto, tá? E fazendo com que a obra seja como se fosse uma grande escultura plástica
né, inserida numa esquina de uma área altamente urbanizada da cidade de Cincinnati, certo? Então, vamos lá. Continuando esse processo projetual, a gente vê, e eu quis construir esse pensamento para que vocês possam entender melhor como é que esse projeto surge. Surge como sempre ela fazia, esboçando, desenhando, fazendo pinturas, fazendo simulações, né? E a gente percebe isso nesses traços que eu coletei, tá? Sobre esse processo projetual dela, com esse rabisco. E olha só a responsabilidade. Fazer um projeto para um museu de arte contemporânea, né? Então, ela tinha esse peso de que essa própria arquitetura devia ser muito artística, né? E, ao mesmo tempo, devia ser muito discreta. Por quê? Porque a gente sabe que nos museus o que tem que chamar a atenção são as obras expostas, né? Então, os edifícios geralmente são muito limpos, muito sóbrios, tanto no exterior e principalmente no interior, porque o objeto de atenção é o conjunto da obra exposta ali dentro. E nesse desenho, nessa perspectiva, que mostra a mesma técnica que ela usou em todos os outros projetos, certo? A gente vê o jogo, né, de volumes com essas cores, uma predominância do azul com cinza, muito bonito, e onde a gente vê também uma preocupação com claros e escuros, com sombras, com luz, talvez induzindo que ali ela queria que entrasse a luz, né, através da superfície dos cristais, dos vidros, certo? E nisso, o resultado é uma obra simples exteriormente, mas de uma complexidade no seu interior incrível, certo? O interior, e eu trouxe esse corte aqui para vocês verem, essa seção construtiva, ela mostra esse jogo de mezaninos de diferentes pisos que tinham nesse interior, interligados, né, através de rampas, como vocês estão vendo, e com pés direitos duplos, né, permitindo o diálogo entre todo esse interior. Isso que a gente chama de transparências espaciais ou de permeabilidades espaciais, porque existe uma comunicação entre esses diferentes níveis, né, e que são interligados através dessa rampa. Essa solução, assim, a gente tem que reconhecer que no interior, Niemeyer, no Ibirapuera, certo? No prédio da Bienal, na OCA, em vários projetos do Niemeyer, nos anos 50, Niemeyer já fazia isso aqui. Frank Lloyd Wright, no Museu Guggenheim de Nova York, também usou esse artifício. Álvaro Siza, no projeto de Porto Alegre, também usou esse artifício. E Zaha continua atrás, né? Ela era professora, conhecia a história da arquitetura, os grandes nomes. Então, ela continua, ela respeita esses exemplos, né? E também adota a mesma solução no espaço, né? Como uma referência a essa prática de projetos de museus que os mestres que eu falei já tinham feito anteriormente, tá certo? E eu achei super bonita essa foto, né? Onde a gente tem um detalhe aqui de uma escultura em aço, né? Como uma boca, uma garra de um animal, que não dá para ver muito bem, porque é meio abstrato, contrapondo, né, com esse jogo de rampas pintadas de preto, né, do museu. E é muito bonito. Eu já tive a oportunidade de visitar várias obras desconstrutivistas e elas são muito inquietantes, sabe? E assim, a gente fica extasiado com os diferentes ângulos que a gente encontra nesses espaços, encontra pela frente.
Passando, vamos ver detalhes dessa obra do Centro de Arte. Como eu falei, nessa foto aqui da materialidade, você vê nitidamente a modulação, né, cúbica, eu diria até mondrianesca, e por isso que eu fiz a referência ao de Steel, certo? Que presente na composição dessa fachada. Esse jogo de volumes, né? O preto, contrapondo com módulos cinza, recortando ocos vazios para as esquadrias, isso é muito interessante. Aí a gente percebe toda uma lógica, né, nesse desenho, nesse design, tá? E o resultado, como eu tenho dito, são esses ângulos, né? E essas cores muito sóbrias que ela adotou no interior. A paleta de cores desse interior é o que? O concreto, cinza, o preto nas rampas, né? E o branco das paredes, dialogando com a transparência dos vidros, que estão muito também presentes nessa obra. E aí, outra obra assim que eu achei altamente impactante, belíssima, que obra bonita. Eu confesso a vocês que eu não conhecia ainda essa obra. Eu tive contato com ela agora, nesse ano, pela primeira vez, tá certo? Assim, e virtualmente, claro, porque é uma obra no Azerbaijão, certo? É um país do Oriente Médio, muito rico em petróleo, tá certo? E eu fiquei curiosa, eu disse, nossa, que obra é essa? E eu fiquei impressionada com o tamanho dessa obra, né? E eu peguei essa imagem aqui de um site árabe, certo? E onde a gente vê a cidade árabe e vê que ela é meio cinza porque é uma região petrolífera, e a gente sabe que o Oriente Médio é muito rico em petróleo, né? Um dos maiores produtores do mundo de petróleo, os sheiks árabes, né? Que tem milhões, assim, de dólares, né? São riquíssimos. E, assim, a gente aqui no Ocidente desconhece essas culturas e visita muito pouco, nem que seja falando. Por isso que eu trouxe esse exemplo para cá, para a gente, porque é um exemplo oriental de uma riqueza que muitas vezes a hegemonia norte-americana não deixa chegar até nós, né? Como as obras chinesas, as obras árabes contemporâneas, que são maravilhosas, certo? E esse projeto da Zaha Hadid é um centro, tá certo? Na cidade de Baku, tá? No Azerbaijão, tá? Venceu um concurso em 2007 e é um projeto de um grande complexo cultural com biblioteca, museu, auditório, ópera, tudo, tá? Inserido num grande parque urbano, rampado, com uma topografia bastante acidentada. E, minha gente, eu fiquei impressionada com essa obra e fui ver exatamente onde era o Azerbaijão. E aqui no mapa, né, eu peguei do Google Maps, tá? A gente vê aqui, ó, a Turquia, aqui está o Mar Cáspio, aí tem, ó, a Ucrânia, Cazaquistão, Afeganistão, o Irã, o Iraque, e no meiozinho aqui, ó, está o Mar Cáspio, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Por isso é que tem tanta confusão lá, tanta guerra, por causa do petróleo. Dizem que é por causa de religião. Mentira. É por causa do petróleo. Certo que os países no mundo de olho no petróleo do mundo árabe. Certo? E ficam ali controlando, né, e criando a confusão doida do mundo todo que a gente vê aí, tá certo? Uma discussão muito profunda política, econômica e religiosa em última instância, mas eu não digo que esse é o principal motivo, tá certo? Porque, na verdade, quando a gente vai ver os vizinhos, né, são todos grandes produtores de petróleo. E a cidade de Baku fica aqui, né, nesse litoral,
tá? Do Azerbaijão, vamos lá. E o projeto, gente, é enorme, enorme, tá? Tira partido da topografia acidentada, implanta num platô o conjunto arquitetônico maior, tá certo? Que vocês vão ver que é belíssimo, altamente orgânico, e vai trabalhando com desníveis da topografia, criando caminhos num grande parque e inserindo equipamentos nele. Gente, esse projeto é fantástico. Eu fiquei, assim, impressionada com a grandiosidade dele, certo? O arrojo formal. E aí, eu também tive acesso a um site que construiu, uma das construtoras que participou do processo de construção. E eu li que aí é uma cidade de muito vento, ventos fortíssimos, certo? E que também tem alguns tremores de terra. Então, que tinha que ser um prédio construído tectonicamente, tá certo? Numa estrutura assim reforçada de concreto para poder aguentar o rojão dos fortes ventos nessas estruturas, desses materiais. Então, usou materiais especiais, tá certo? De tecnologia altamente avançada, tanto em termos de concreto como aço, tá certo? Para construir, né, as formas pensadas, trabalhadas por Zaha Hadid, tá? E aqui alguns elementos, fotos, né, dessa estrutura sendo construída, toda em aço, para poder receber as capas, né, as peles em concreto, num concreto pré-fabricado, altamente tecnológico, industrialmente, tá certo? Isso é uma outra pesquisa para ser feita, a importância desses materiais construtivos, que permitiu, né, resultados como esse, tá certo? Usando também, além do concreto, um plástico reforçado com fibra de vidro chamado GFRP. Então, essas materialidades contemporâneas é outro ponto que eu chamo a atenção para o pessoal, para os jovens arquitetos, que têm a vida toda aí pela frente, né? Aprender, conhecer, ler mais sobre esses materiais, porque eles estão aí, né? Existem nos países, muitos não chegaram ainda ao Brasil, porque também a gente não tem ainda essa tecnologia de ponta, nem recursos para construir uma arquitetura com essa qualidade tecnológica. A realidade é essa, né? Então, assim, e aí as imagens desse projeto, que é fantástico, né? Com a sua grandiosidade, sua monumentalidade, sua pesquisa tectônica de materiais, de revestimentos, de cargas, de soluções estruturais, e como ele se impõe na paisagem, não é? Como resultado. E como é que ele dialoga com esse cenário, como ele vira um marco, né, arquitetônico. Agora, claro, a gente, quando vê uma questão dessa, e olha o resultado. Essa é uma das obras mais bonitas da Zaha Hadid, né, que é esse centro cultural em Baku, certo? No Azerbaijão. Essa foto, ela tem em vários sites, né, e foi ela que me chamou a ler mais, a estudar mais sobre esse projeto, e trazer aqui para a gente marcar a produção da Zaha Hadid. É uma forma poética, ameboide, né? Muito orgânica, muito livre, muito liberada, muito sensual, como diria Niemeyer, porque reporta a curvas, e a Zaha Hadid foi uma dessas arquitetas que soube trabalhar maravilhosamente com a curva, né? Então, quando você olha a complexidade dessa forma, né, da estrutura espacial, da capa de fibras, dialogando com o concreto, os desníveis, os ângulos, os pavimentos, né? É assim, é genial, tá certo? E é majestoso. É, sem dúvida, né, um exemplo de arquitetura e poder. A arquitetura e poder do petróleo, do mundo árabe. E a Zaha podendo fazer uma obra tão simbólica,
no seu continente, um país vizinho ao seu, vizinho ali ao Iraque, onde ela nasceu. Deixou, né, esse presente para a humanidade. Uma obra belíssima, como essa, e quando joga a iluminação noturna, a obra parece fluir, né, do solo com essa leveza que ela alcança. É uma obra realmente, sabe, de tirar o chapéu, como diz, né, no popular, com essa sutilidade da curva, das formas, que a Zaha Hadid consegue. A gente pensa, será que essa obra foi construída? Será que isso é um 3D? Não, gente, são fotos. São fotos, foi construída e está lá, no Azerbaijão. Quem sabe um dia, né, a gente possa conhecê-la pessoalmente. Se os tempos de paz chegar no planeta, porque do jeito que está hoje, ninguém pode nem correr o risco de pegar um avião e tentar visitar aí, porque pode ser bombardeado e morto pelos talibãs. Então, aqui está, né, ângulos dessa arquitetura maravilhosa, divina, da Zaha Hadid. E aí, trago também mais um projeto dentro dessa trajetória mágica, fantástica da Zaha Hadid, que é esse projeto belíssimo do Centro Aquático de Londres. Eu, quando estava vendo as obras da Zaha, eu me lembrei muito das obras do Félix Candela, sabe? Que a gente estudou em Tal. E me lembro, né, das hipérboles, né, das abóboras hiperbólicas, das cascas projetadas por Candela no México, e também da arquitetura de Calatrava, né, tão faraônica. Mas eu digo para vocês que a sutileza, a leveza, a elegância das obras de Zaha Hadid, eu nunca vi igual. Certo? Essa obra do Centro Aquático de Londres é belíssima, né? Essa casca que cobre esse volume, essas rampas de acesso, como ela eleva, é de uma sutileza, de uma delicadeza incrível, né? E aí, quando a gente vai ver semelhanças do seu princípio projetual, né, presente em todas as suas obras, que é dialogar com essas estruturas aeroespaciais em alumínio e aplicando sobre elas essas cascas, certo? Como a gente vê nesse corte, tá certo? Esse projeto foi um centro aquático de Londres, que fez parte das Olimpíadas de Londres, em 2012, certo? O design desse edifício foi inspirado pela forma da água em movimento, como se fosse uma onda, não é? Assim, muito bonito esse projeto, muito elegante, muito harmonioso. Outro projeto da Zaha, na Europa, tá? Foi o Museu Maxi, é um museu do século XXI. Esse museu é um museu de arte contemporânea da Itália. Ele está num centro histórico de Roma, digamos assim, porque Roma é toda histórica, né? Tem várias capas, né, da história da arquitetura, desde a antiguidade clássica até hoje. E, assim, curioso como a Zaha conseguiu projetar um museu contemporâneo, deconstrutivista, num centro histórico de Roma. Eu fico assim, órgãos preservacionistas, vejam isso, mudem suas mentalidades, olhem o que pode ser feito. E esse museu, né, do século XXI, de arte contemporânea, usa todo esse vocabulário da Zaha Hadid, com esses pilares, essas platibandas em concreto, esse jogo volumétrico, essas formas super arrojadas, né, angulosas, belíssimas. Mas esse projeto, né, de um parque, também na cidade de Heim, na Alemanha, onde ela fez aquele do Vitra, tá certo? Ela faz
esse espaço de eventos e exposições, e eu acho bem legal quando ela tira partido da topografia, né, criando tetos que são, ao mesmo tempo, áreas de estar e praças. A quinta fachada vira também uma planta, mas isso trazido já também pela influência de Le Corbusier com os tetos-jardins, tá certo? E faz, gente, projetos pelo mundo inteiro e muito polêmicos, como esse que eu trouxe para cá para a gente, que é um edifício de escritórios no porto de Antuérpia, certo? Gente, olha esse edifício histórico e olha o que tem em cima dele. Eu acho que é um projeto altamente provocativo, né? E que as pessoas que trabalham com patrimônio e são mais ortodoxas quanto às formas de intervir no patrimônio, devem ficar assim, uau, que coisa, como é que se pode fazer isso, né? E aqui no Brasil eu soube que ela tinha feito um projeto de um edifício em Copacabana, tá certo? Para um edifício, mas que estava em processo, né? Quando ela faleceu, infelizmente não pôde ser construído. Eu não sei se ainda vai ser. Pode ser que retome-se, né? E ela tem obras assim espalhadas por Nova York, pelo mundo todo, tá? E para concluir, né, eu trouxe uma pequena amostra do trabalho dela como design também, que foi muito importante. Então, a Zaha Hadid, ela, além de arquiteta, artista plástica, designer, certo? Mulher, ela deixou, né, esse legado para a gente, que eu acho, assim, sem dúvida, é um dos maiores nomes da arquitetura contemporânea, mesmo tendo partido tão nova, tão cedo, mas ela deixou, né, esse legado e que ensina tanto a gente, que a gente pode explorar tanto. Tá joia? Eu fico por aqui e aconselho a todos, né, a continuarem lendo, estudando, pesquisando sobre a Zaha Hadid. Tá joia?